Aleluia, glória ao nome do Senhor, aleluia, 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 santo é o nome do Senhor. Só o Senhor é santo, só o Senhor é digno. Consagro a Ti, Pai, esse momento, consagro essa live, esse propósito de 7 dias de palavra de oração, ó Deus, diante do Senhor. Todas as pessoas que vão entrar, todos os pedidos, cada vida, cada alma, consagro ao Senhor Jesus Cristo. Só o Senhor é Deus, santo, 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 santo é o nome do Senhor Jesus, aleluia, aleluia. Glória, 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 glória. Santo é o nome do Senhor, santo é o nome do Senhor. Digno de toda honra, de toda glória, todo louvor, toda adoração. Aleluia, 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 aleluia. Santo, 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 santo é o Senhor. Aleluia, aleluia. Só o Senhor é Deus, só Deus é santo, santo, toda honra, toda glória ao nome do Senhor. Ontem eu entrei e disse que hoje nós estaríamos começando um propósito de 7 dias de palavra e oração. E eu espero que mais pessoas que ontem foram notificadas, que entraram na live, entrem hoje, porque muitas pessoas têm motivos para colocar no altar do Senhor e só Ele pode responder, só Ele pode nos ouvir, nos atender. Causas, motivos, relacionamentos. E cada um tem que entender a responsabilidade de apresentar suas causas diante do Senhor. Quando a gente faz um propósito, é com Deus que a gente faz o propósito. Então eu me dispus, entendi que era da vontade de Deus. E ontem Deus deu uma palavra sobre o juiz iníquo, sobre o dever de sempre orar e nunca desfalecer. E da mesma forma que a viúva importunava o juiz que não respeitava nem os homens nem a Deus, de tanto insistir, ele fez justiça pela causa dela, muito mais o Senhor fará por nós. Então, estamos aqui hoje para continuar compartilhando a palavra e orando. Então, quem quiser, quem sentir de Deus, que queira fazer um propósito, não é comigo, é com o Senhor. Lembre-se que Deus não agrada de sacrifício de tolo. Então, quem fizer o propósito com o Senhor, que cumpra. Não é comigo, com o Senhor. De estarmos 7 dias lendo a palavra e orando, apresentando a Deus causas que para nós são difíceis, mas que para Deus não, porque nada é impossível para o Senhor. Nada é impossível para Deus. E hoje Ele me deu outra palavra. E eu quero compartilhar. Então, se você puder compartilhar a live com alguém, a paz do Senhor, Simone.
você puder curtir a live, para a live subir e compartilhar com outras pessoas, você ajuda outras pessoas a serem notificadas, pessoas que gostam de ouvir a palavra, pessoas que gostam de ouvir a palavra que é a verdade. Você, quando curte a live, você ajuda as pessoas a serem notificadas. Quem puder, então, a palavra do Senhor que Ele me deu está no livro de 1 Samuel. E ontem eu tinha pensado em compartilhar essa palavra. E hoje, quando eu sentei aqui, me preparando para a live, orando, apresentando a Deus essa live, eu abri a Bíblia perto da onde eu tinha pensado exatamente. Então, a Bíblia conta, no capítulo 1, sobre Eucana. E a Bíblia relata que Eucana tinha 2 mulheres. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. E todos os anos subia este homem da sua cidade para adorar e sacrificar o Senhor. Era muito longe, então eles iam de ano em ano sacrificar o Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os sacerdotes em Siló e os sacerdotes do Senhor, Ofni, Finéias e 2 filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava e dava a ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana. Porém, o Senhor tinha cerrado a madre. E a sua competidora excessivamente a irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Então, olha bem, o próprio Deus fechou a madre de Ana. E assim fazia ele todo ano. Ele oferecia o dobro de sacrifício por Ana, porque ele amava, mesmo ela não tendo filho, o marido de Ana, Eucana. E assim fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. E a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? E por que está o teu coração mal? Não te sou melhor do que 10 filhos? Então ele fazia o que ele podia por Ana. E ele não entendia por que ela chorava, porque o amor dele era por ela. Apesar dele ter sido casado com 2 naquela época, ele amava Ana. Então aqui, continuando, e Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente na presença do Senhor. E votou um voto, dizendo: Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão,
ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, ele fez atenção à sua boca, o sacerdote Eli. Porquanto Ana no seu coração falava e só se movia seus lábios, porém não se ouvia sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti o vinho. Porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, tua serva como filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. E então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Orar. Pai, em nome de Jesus, no poder e na autoridade do teu nome, essa palavra o Senhor deu para que seja compartilhada nessa noite. Tua palavra que é a verdade, que não volta vazia, antes faz a tua vontade, o teu querer. Tua palavra também diz que o que nós ligarmos na terra será ligado no céu. Em nome de Jesus, Pai, de acordo com a tua vontade, de acordo com a direção do Espírito do Senhor, essa palavra é poderosa. Que o Senhor abra nosso entendimento, abra nossos olhos, nossos ouvidos, quebranta o nosso coração, para que possamos entender a vontade do Senhor para as nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Então aqui essa palavra mostra Ana, uma mulher que sofria com a sua rival por não ter filhos, queria ser mãe, era humilhada constantemente. Um dia ela tomou uma posição diante do Senhor. Sempre eles iam todos os anos adorar o Senhor no templo. Mas um dia ela tomou uma decisão. Ela fez uma oração diferente. Orou com fé. Clamou aquele que pode todas as coisas. Se derramou perante o Senhor. E fez um voto a Deus. E Deus se agradou da oração de Ana. De tal modo que Deus abriu a madre de Ana e concedeu um menino, Samuel. Ela pediu um filho varão, Deus deu um filho varão. Então Deus ouve a oração sincera. E Deus agrada quando a pessoa submete, entende a vontade dele para sua vida. Ela não disse em voz alta, mas ela se prostrou diante do Senhor, de tal maneira que o sacerdote achou que ela estava embriagada. Mas ela estava derramando a sua alma na presença daquele que podia todas as coisas, o Senhor dos Exércitos. Então Deus se agrada quando nós votamos, fazemos um voto na presença de Deus, com sinceridade, de acordo com a vontade de Deus. Ele nos ouve, Ele nos atende. Baseado nessa palavra, que fala sobre oração, a gente entende que a responsabilidade da nossa vida é nossa diante do Senhor.
nós podemos pedir oração. Porém, quem quer ter sua vida transformada, vai buscar por aquilo que Deus tem. Não vai ficar delegando às pessoas a responsabilidade pessoal de buscar pela sua salvação, pela sua vida e por aquilo que Deus tem. Então isso é uma responsabilidade para todos. Espiritual, para todos. Querendo ou não querendo, aceitando ou não aceitando, é assim que funciona. Cada um dá conta da sua vida, da sua alma diante do Senhor. Então, pessoas podem estar com bênçãos retidas porque não se submetem a Deus, não buscam a Deus. Querem que os outros orem, que os outros busquem, que os outros ouçam a voz de Deus e lhe entreguem palavra. Não querem ouvir a voz de Deus, não querem pagar um preço de orar, de jejuar, de entender qual é a vontade do Senhor. Então deixam de receber aquilo que Deus tem, porque não buscam. A Bíblia diz: batei e abri-se-vos-á, buscai e encontrareis, pois todo que pede recebe, o que busca encontra. Porém são poucos que querem bater e buscar. Querem receber de mão beijada, mas não existe isso. Não existe. Como se diz, almoço grátis, não existe. Então tem um preço a ser pago. Você quer ser abençoado? Você quer que Deus abra as comportas do céu sobre a sua vida? Então você precisa entender que você precisa buscar o Senhor. Ele não vai aparecer como um anjo de luz no seu quarto, na sua casa, igual o Aladim, um gênio, de repente, e vai te dar experiências sobrenaturais. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Então, se você está esperando algum anjo aparecer na sua casa e você começar a ter experiências com Deus, saiba que você vai ficar esperando. Isso não vai acontecer, porque Deus não trabalha assim. Deus usa a palavra de Deus para comunicar a vontade dele para nós. Sempre foi assim. Deus delega a cada um de nós que nós ouçamos a palavra do Senhor. A palavra de Deus fala: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvidos, ouça. Então tem diferença entre escutar e ouvir. Tem gente que escuta, mas não ouve. Dai ouvidos à voz do Senhor. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Então, Jesus está à porta e bate. Presta atenção, Jesus está à porta, batendo, ele está do lado de fora. Ele deseja entrar. Ele deseja se revelar. Mas é necessário que você abra a porta, convide, queira, aceite, entenda, se submeta, dê ouvidos, busque, se consagre, abra seu coração. Priorize a palavra Jesus na sua vida.
A Bíblia conta que Jesus esteve na casa de Marta e Maria. Maria sentou aos pés do Senhor Jesus para ouvi-lo. Marta, a Bíblia diz que estava afadigada com muitas coisas. E ansiosa, fadigada. E Marta falou: Jesus, libera minha irmã para ela vir aqui me ajudar a fazer os afazeres. Jesus falou: Maria escolheu a boa parte e não lhe será tirada. A boa parte é ouvir a voz de Jesus, estar perto de Jesus. Duas irmãs na mesma casa, Jesus estava na casa, uma usufruía da presença de Jesus, uma usufruía da paz, uma usufruía das bênçãos, uma estava recebendo. Imagino que Jesus estava falando alguma coisa muito importante, Marta estava distraída, no mesmo ambiente. Uma estava recebendo e a outra não. Mesmo Jesus estando na casa, uma estava ansiosa e fadigada, distraída com muitas coisas, a Bíblia diz. Às vezes Jesus está perto de você, falando com você, e você não está prestando atenção porque você está distraído com coisas. Preocupado com muitas coisas, ansioso com muitas coisas. Jesus está falando e você não está prestando atenção. Sempre o que Jesus diz é importante. Então a gente entende que Jesus mostrou para Marta o seguinte: se você tivesse escolhido a boa parte, você não estaria fadigada, você não ia estar ansiosa. Então nós temos uma escolha, nós somos livres para escolher. Se nós somos livres para escolher, e essa escolha depende de cada um, por que que tem algumas pessoas que recebem as bênçãos de Deus e outras não recebem? Se Deus é o mesmo. Pelo posicionamento, pela escolha de cada um. Então depende da escolha que você fizer, depende do que você, como você vai se portar diante do Senhor, da atitude que você vai tomar diante do Senhor. Você vai ser somente ouvinte da palavra ou você vai dar crédito ao que Deus diz e vai se posicionar? Não, a partir de hoje eu vou pegar a palavra, eu vou dar ouvidos à palavra, à voz do Senhor, que Ele tem para mim. Eu vou me posicionar. Decido crer no Senhor, em tudo que Ele tem para mim. Então é uma decisão que a pessoa toma. A Bíblia diz que assim como nós pensamos, assim somos. Nós somos regidos, movidos pelos nossos pensamentos. Então, se você crê em Deus, coloca a palavra de Deus
em ação e a sua fé no Senhor que pode todas as coisas, busca a Deus e busca a vontade dele, a sua vida vai ser transformada. Isso não é passe de mágica. Isso é crer em Deus e buscar a Deus em primeiro lugar e a vontade dele para sua vida. Isso é chamar o reino de Deus para sua vida. Isso é fazer a vontade de Deus. É andar de acordo com a vontade de Deus. Quando você busca Jesus, busca aprender a palavra, você é liberto da mentira. Você não vai ser mais enganado, porque você vai passar a ter conhecimento da verdade. Deus vai te dar discernimento, vai abrir seu entendimento. Meu povo perece por falta de conhecimento, a Bíblia diz. O conhecimento está na palavra de Deus. Então, quem deseja conhecimento, quem busca sabedoria, encontra. Jesus fala: compre de mim ouro refinado do céu. Através da oração, da busca, se consagrando a Deus, buscando Deus em primeiro lugar, priorizando Deus. Isso é priorizar a Deus, comprar ouro refinado do céu que não perece, não é coisa da terra. Ouvindo a voz de Deus. Tem gente que nunca ouviu a voz de Deus. O Espírito Santo de Deus fala através da própria palavra. Então nós precisamos, é pela palavra que o nosso espírito é purificado, é pela palavra que Deus abre o nosso entendimento, é pela palavra de Deus que somos transformados de glória em glória. De vitória em vitória, de bênção em bênção, porque Deus tem o melhor para cada um de nós. Mas para nós recebermos essas bênçãos, precisamos nos submeter ao Senhor das bênçãos, dono de todas as bênçãos, que é Deus, Jesus. Então, quem pode te abençoar é o Senhor, é Deus. Deus pode te abençoar. Então, não busque em pessoas o que só Deus pode te dar. Busque em Deus o que Ele tem para a sua vida. Se submeta a Deus. Se humilhe diante de Deus. Como que eu me humilho diante de Deus? Quando eu reconheço que Ele é santo, Ele é Deus e eu preciso dEle, você precisa dEle. E a gente busca em oração, busca aprender. Dando ouvidos à palavra de Deus, que nos ensina, que nos exorta. A palavra cobra de nós posicionamento. Deus é luz e nele não há treva alguma, a Bíblia diz.
Quanto mais buscamos a Deus, mais refletimos a glória de Deus. A luz vem do Senhor. Quanto mais nós aproximamos de Deus, mais Deus reflete a glória dele na nossa vida. A Bíblia diz que nós somos a luz do mundo. Então, nós somos filhos da luz. Quanto mais aproximamos de Deus, mais Deus nos abençoa. Mas precisamos nos aproximar de Deus. Precisamos entender. É a palavra de Deus que abre nosso entendimento, faz a gente entender como nós temos que nos posicionar, como nós temos que nos aproximar do Senhor para sermos abençoados, para agradar o coração de Deus. Porque é a palavra de Deus que nos mostra isso. E quando a gente entende, fica fácil. Nossa vida vai sendo transformada. Porque Deus quer ouvir nossa oração. Então, quem nos conduz nesse caminho é o Espírito Santo. É Ele quem nos conduz. Ele quem dá palavra. Ele que nos ensina como orar. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, a Bíblia diz. O Espírito Santo intercede junto ao Pai com gemidos inexprimíveis. Leva a nossa oração de maneira que chega agradável a Deus. Aperfeiçoa a nossa oração para chegar no Pai. Então, Ana já tinha anos que ela estava triste por não ter filhos, vendo que Penina tinha filhos, muitos filhos. Naquela época, era muito humilhante uma mulher não ter filho. Quando uma mulher não tinha filho, o marido podia se casar com outra que desse filhos. Então, ela se sentia muito humilhada, porque não gerava. Falava ventre seco. Além de que Penina sempre irritava por ter filhos e Ana não ter filhos. E a outra irritava pelo que Ana chorava e não comia. Então Ana ficava acabada, sofria. Até que um dia ela tomou uma posição, fez um voto a Deus. Orou ao Senhor dos Exércitos. Olha a oração dela. Se benignamente atentares para a aflição da tua serva, olha a humildade, e de mim te lembrares, e da tua serva não esqueceres, mas deres à tua serva um filho varão, ao Senhor devolverei por todos os dias da sua vida, e não passará sobre sua cabeça navalha. Ela fez um voto.
a Deus. Então, essa é a prova de que Deus ouve e Deus tem um propósito em todas as coisas. Quando a gente se submete a Deus, busca com fé, é a oportunidade de um milagre, um testemunho para a glória do Senhor. Ele opera para a glória do nome dele, para o nome dele ser exaltado, glorificado. E aí o Senhor deu Samuel. Nasceu Samuel. Foi consagrado ao Senhor. Então, essa palavra que Deus deu para o primeiro dia, hoje, que você se posicione diante do Senhor e entenda a sua responsabilidade diante da sua vida. Deus quer te abençoar, mas você precisa entender sua responsabilidade. Então, muitas vezes não recebemos porque não pedimos, não recebemos porque não tomamos posição. Até quando você vai ficar vendo Jesus de longe? Sem tomar uma atitude? Sua vida vai continuar do mesmo jeito. Se as pessoas entendessem a arma poderosa que é a oração, se as pessoas compreendessem o que uma oração pode fazer, o poder que Deus tem para manifestar na vida daquele que ora, porque o céu trabalha quando a gente ora. Foi Jesus que disse isso. O que nós ligamos aqui é ligado no céu. Então a gente ora em conformidade com a palavra, de acordo com a vontade de Deus, no poder e na autoridade de Jesus, o céu entra em movimento. É ligado aqui, é ligado lá. Então nós chamamos a existência, pela nossa fé em oração, coisas que não existem passam a existir. Então não há nada impossível para quem crê.
quando pede com fé a Deus. Não há nada difícil. Então peça fé. Peça para Deus abrir seu entendimento. Peça para experimentar mais da presença do Senhor. Peça Deus é real. Busque ao Senhor enquanto há tempo. Não sabemos quanto tempo nós temos. Busque a Deus. Se hoje ouvir a voz do Senhor, não endureça seu coração. Busque ao Senhor. Ouça a voz do Senhor. Busque a Deus. Obrigado, Jonathan. Deus te abençoe. Busque ao Senhor. Se submeta a Deus. Resista às trevas. Resista. Escolha a melhor parte, como Maria fez, irmã de Lázaro. Escolha a melhor parte, estar aos pés do Senhor, confiar no Senhor, buscar ouvir a voz de Jesus. Ao invés de estar ansiosa, preocupada, atribulada, com muitas coisas, fadigada, busque confiar em Deus, busque aprender, ler a palavra, conhecer Jesus, ler os evangelhos, busque a Deus. Eu acho que é na Coreia do Norte, é proibido ler a Bíblia. Eu vi um vídeo que para eles mandarem Bíblia para lá, eles mandam num balão. Mandam pelo céu, assim, enche um lençol cheio de Bíblia. Umas Bíblias que não tem capa, tipo como se fosse um caderno com a folha mais fina, e manda aquele balão para atravessar a divisa. Porque é proibido ler a Bíblia. Proibido. Proibido ler a Bíblia. E outros lugares também que é proibido ser cristão. Ou você nega Jesus, ou proibido.
E digo mais, no Brasil está tendo uma perseguição velada. Graças a Deus, tudo jóia. No Brasil está tendo uma perseguição velada. Então precisamos posicionar, saber o que nós queremos, anunciar a verdade. Anunciar a verdade que liberta, é a verdade que liberta. Dons não levam ninguém para o céu. Os dons não levam ninguém para o céu. O que leva nós para o céu é obedecer a Jesus, buscar a santificação. Sem ela ninguém verá o Senhor. Então a pessoa pode ter todos os dons. Se a pessoa não se submeter a Deus, se a pessoa não perdoa, se a pessoa não obedece ao Senhor, a pessoa não adianta ter todos os dons e não obedecer a Jesus. Não resolve, não adianta nada. Ah, mas fulano é muito usado. Isso não define nada. O que define é se a pessoa se submete à verdade, se a pessoa obedece a Deus. Então, a pessoa que se submete ao Senhor, obedece ao Senhor, está buscando a santificação, segue Jesus e não preceitos humanos, regras humanas. Essa pessoa está buscando obedecer a Deus. O evangelho de Jesus, verdadeiro de Jesus, o que Jesus diz, porque quem leva a gente para o céu é Jesus. O céu é dele. Mas tem gente pregando aí, usando a Bíblia, pregando um tipo de evangelho que só entrega a bênção. Mas a pessoa fica do jeito que quiser. E esse evangelho assim vai levar a pessoa para outro lugar que não é o céu. Onde a pessoa só quer receber a bênção, mas não quer compromisso com Deus da bênção. Joia, Matheus. Seja bem-vindo, viu? Espero que você goste bastante dele. Então a gente precisa escolher o que a gente quer. Queremos aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem por amor de Jesus e do evangelho renunciar, vai ganhar. Então Jesus é que vai nos indicar o caminho que leva para o céu. Jesus disse: vós sereis meus discípulos se fizerdes o que eu vos mando. Então só é discípulo de Jesus quem obedece Jesus, quem ouve Jesus. É isso que vai fazer a diferença no final das contas. Não foi se a pessoa falava em língua, entregava profecia, se a pessoa tinha dom de revelação, dom disso, dom daquilo outro. Isso não vai fazer a diferença no final das contas. O que vai fazer a diferença é se a pessoa está com o nome escrito no livro da vida. Se não tiver, vai chegar no dia, Deus vai falar: apartai de mim, eu não te conheço. Ponto final. Não tem choro, não tem vela.
Não vai resolver. Porque Jesus falou: aquele que se envergonhar de mim, eu me envergonharei dele diante do Pai. Tá falado. É decreto. Tá escrito na Bíblia. Passou que viveu 50, 60 anos, 40, seja lá quantos anos foi. Rejeitou Jesus a vida inteira. E morreu. Para onde que essa pessoa vai? Ela não quis saber de Jesus. Com a morte é selado o destino. A pessoa tem que se decidir enquanto está vivo. Então, cada dia que Deus nos dá é uma nova oportunidade que Deus nos concede da gente decidir qual destino nós queremos ter. Luz ou trevas, vida ou morte, céu ou inferno. Não existe purgatório. Não existe. A Bíblia é clara. Só tem 2 caminhos. A Bíblia diz que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Então, quem não passa por Jesus nunca vai chegar no céu. O caminho é Jesus. Jesus é a pedra angular de esquina. Ele é a pedra principal. Bem-aventurado quem não se escandalizar de Jesus. Ele disse. Então, Jesus veio trazendo a verdade. Jesus veio falando a verdade. Por isso mataram ele. Hoje, existe pessoas falando a palavra da verdade e existem pessoas usando a palavra para enganar o povo, do mesmo jeito que na época de Jesus. O povo sempre é uma massa de manobra. Então a palavra liberta o povo do engano. É a palavra que liberta o povo de ser massa de manobra. Abre o entendimento e liberta do jugo da escravidão, da religiosidade. Do jugo, seja do que for, da incredulidade. A palavra de Deus diz que a unção quebra todo jugo. Unção é a presença do Senhor, quebra o jugo. O fardo pesado, que só serve para oprimir e escravizar o povo. O inimigo das nossas almas, ele veio para matar, roubar e destruir. Jesus veio para desfazer as obras de Satanás e nos libertar, trazer libertação aos cativos.
libertação de cadeias. Aí você pensa, mas eu não estou em alguma cadeia. Mas quando nós estamos com o nosso entendimento preso e não conseguimos entender a verdade, a nossa mente está cativa. Então é essa libertação que Jesus veio para operar. Abre o nosso entendimento para as coisas de Deus, para o reino de Deus, que não é dessa terra, é do céu, é espiritual. Que nessa noite o Espírito Santo do Senhor esteja repreendendo todo espírito de incredulidade, quebrando cadeias, libertando cativos, quebrantando corações, levando todo pensamento cativo à obediência de Cristo. De Jesus, da vontade dele, que é boa, agradável e perfeita, e não traz dor alguma. Então é Jesus que é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Que essa palavra encontre guarida no coração. Possa dar fruto que jorra para a eternidade, para a glória de Deus. Pai, em nome de Jesus, eu apresento as vidas que entraram aqui, que ouviram a palavra diante do teu altar. Que o Senhor esteja abençoando a tua palavra. O Espírito Santo do Senhor esteja quebrantando corações para que possam entender e compreender qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor, ajudando cada um a se submeter a Ti, fazendo a Tua vontade sendo uma bênção. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Fica com Deus, a paz do Senhor. Deus abençoe cada um. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, sua família. Boa noite, Arildo. Abençoe seu casamento, seu relacionamento, suas causas. Tudo que você precisa, que Deus abençoe. Deus esteja abençoando. Deus esteja abençoando nossas causas. Em nome de Jesus.
Fique com Deus, a paz do Senhor Jesus. Até a próxima, se Deus quiser.